Em topologia geral, a gente aprende uma série de conceitos e definições, né? Que na hora que você vai de fato aplicar, você fica assim, tá, e agora, né? Como é que eu sei, né? A gente vai ver um conceito chamado compacidade, e aí é muito comum quando a gente vai usar a compacidade, a gente vai fazer algum teorema e diz assim, olha, se o espaço for compacto, pegue um espaço compacto. Quando o espaço é compacto, e a gente fala um monte de coisa assim. E aí a gente, na hora de resolver um problema real, você, tá, e agora, como é que eu sei se esse diabo desse espaço é ou não é compacto? Certo? Então, tem muita coisa que a gente usa muito como propriedade, mas na hora de aplicar em um caso específico, você precisa saber se aquele espaço satisfaz ou não as hipóteses, né, do teorema. Então, tem uma série de resultados que garantem que um determinado espaço é compacto. A gente ainda não falou sobre espaços compactos. Hoje a gente vai falar sobre compacidade sequencial, que é a maneira que compacidade normalmente é tratada nos espaços métricos. E mais para frente a gente vai ver que compacidade sequencial e compacidade é a mesma coisa quando a gente está num espaço métrico, né? Bom, então, definição. Primeiro eu queria começar com essa definição aqui. Ó. Uma sequência de Cauchy. Num espaço métrico, você tem uma sequência convergente, a xn converge para A. Né? A gente definiu isso, a sequência, quando que ela converge para um ponto A. Né? Então, para toda bola centrada em a sequência eventualmente entra nessa bola. Né? Então, até então, não é uma pergunta muito fácil de se responder se uma determinada sequência converge ou não. Certo? Você olha, sem saber qual é o candidato a limite, se eu perguntar para você, essa sequência xn aqui, ela converge? Né? Aí você, bom, ela converge para um ponto A quando isso aqui é satisfeito. Agora, para você saber se ela converge para algum ponto, né? Você primeiro tem que arrumar um candidato A, você pode fazer esse teste aqui para todos os pontos, né? Bom, a sequência de Cauchy é um conceito que ajuda a gente um pouquinho nisso. De que forma? Olha só, se para toda bola de raio epsilon a sequência eventualmente entra nessa bola, quer dizer que de um momento em diante, todos os pontos da sequência estão dentro dessa bola. Então esses pontos, mesmo que você não saiba quem é o centro da bola, esses pontos eles estão se aglomerando, né? Em torno de alguma coisa. Esse alguma coisa que é o ponto de convergência, né? Então, está todo mundo se aglomerando em torno de alguma coisa. Uma sequência de Cauchy é uma sequência que está se aglomerando, mas a gente não sabe em torno de quê, mas ela está se juntando ali em torno de alguma coisa, certo? A definição é assim, olha só, tem um momento que a partir desse momento, todos os pontos dali para frente da sequência, eles não estão necessariamente epsilon próximos aqui, mas eles estão 2 epsilon próximos, né? Por causa da desigualdade triangular. Então, todo ponto aqui dentro dessa bola de raio epsilon, do ponto até o centro, epsilon, do centro até o outro ponto, mais epsilon. Então, a distância de um ponto para outro ali é 2 epsilon, certo? Bom, então a definição de sequência de Cauchy, essa que vai se aglomerando, sem a gente precisar fazer referência ao centro da bola, é essa aqui. Ó. Qualquer epsilon que você escolha, vai existir um momento que dali em diante, só que agora dali em diante são 2, dali em diante, qualquer par de pontos, então dali em diante, você pega um par de pontos, esses par de pontos estão aglomerados. Certo? Na verdade, estão todos aglomerados, né? Então, todos os pontos epsilon próximos, desse jeito aqui, né?
Agora você está pegando dois pontos da sequência, porque você não tem mais o ponto A para comparar, né? Então você vai comparar dois. Mas qualquer dois que você pegue aqui dentro, eles estão epsilon próximos. Na verdade, eles estão 2 epsilon próximos, né? Mas se a gente, na hora de falar da convergência, tivesse pegado epsilon sobre 2 e não epsilon, né? Se essa bola aqui fosse de raio epsilon sobre 2, todo mundo ia estar epsilon próximo, né? Estar epsilon próximo para todo epsilon e estar epsilon próximo para todo 2 epsilon é a mesma coisa, né? Bom, essa é a definição, sequência de Cauchy, né? A minha maneira de olhar para isso é assim, são sequências que deveriam convergir, elas estão se aglomerando em volta de alguma coisa, certo? Então, eu vou começar, para poder falar do que é e o que não é a sequência de Cauchy, eu vou começar com uns exemplos. Perdão, antes de dar exemplo, eu quero definir o que é um espaço métrico completo. Um espaço métrico completo é um espaço métrico onde toda a sequência de Cauchy converge, certo? Primeira coisa a se observar aqui. É muito interessante que você tenha um critério para saber quando a sequência converge, sem precisar saber qual é o limite, né? Até então, para uma sequência, para a gente saber se uma sequência convergia ou não, eu precisava pegar as bolas centradas num determinado ponto A e ver se a sequência eventualmente estava em cada uma dessas bolas, né? Então eu tinha que começar com o ponto A. Para saber se uma sequência converge, você ia ter que fazer esse teste aí para todos os pontos A, né? Certo? Então, já é uma grande vantagem quando basta você verificar se a sequência é de Cauchy, não precisa mais do ponto onde ela se aglomera. Você só precisa saber que ela se aglomera, né? Então, se a sequência for de Cauchy, ela converge, né? Quando a gente está falando de um subconjunto de um espaço métrico, a gente vai dizer que esse subconjunto é completo quando ele for completo na métrica induzida, né? Você restringe a métrica a esse conjunto, você restringe, né, os abertos a esse conjunto, mas você restringe essa noção de distância a esse conjunto, e aí você tem um espaço métrico na restrição. Se ele for completo, você já disse que ele é um conjunto completo dentro do espaço métrico maior, né? Se a gente fosse falar isso sem usar essa linguagem de subespaço, né, sem falar na métrica induzida, ia ficar assim: para toda sequência de Cauchy contida nesse conjunto, você pega uma sequência de Cauchy contida nesse conjunto, essa sequência converge para um ponto nesse subconjunto. É isso que quer dizer restringir, né? Tudo que eu vou estar fazendo vai ter que estar dentro desse subconjunto. Em particular, vou deixar isso para os exemplos, certo? Então, isso é um espaço métrico completo. Toda sequência de Cauchy converge. Sim, uma coisa importante de se perceber aqui é que, bom, se eu estou definindo isso é porque provavelmente existem espaços que não são completos, né? Então, os espaços métricos completos, eles são bons, e tem espaços métricos que não são completos, né? Então, vamos para os exemplos. Conjunto dos números reais é completo. É o nosso primeiro exemplo. Por que o conjunto dos números reais é completo? Bom, a minha resposta é não sei. Não sei por que o conjunto dos números reais é completo, porque eu não sei o que é um número real para você, entendeu? Então, se a gente não sabe nem o que são os números reais, fica difícil da gente saber se ele é ou se ele não é completo, né? Eu sei o que são os números racionais, né? Os números reais é mais complicado. Eu acho que a gente começou, provavelmente, como eu disse, aquela coisa de a história nunca é exatamente como a gente imagina que ela tenha sido, né?
Mas de qualquer forma, eu acho que, né, começaram a contar os números, depois começaram a falar das frações, os números racionais, né? E aí começou a aparecer número que não é racional. Aí começaram a ver, raiz de 2 não é racional, né? Pi não é racional, sei lá, um monte de coisa que não... Então, existem coisas que não são racionais, né? Que são irracionais. Mas daí a você chegar ao conceito dos números reais, eu acho que demorou um pouco. Tá, como é que a gente preenche isso daí, né? O que está faltando, né? Então, uma das maneiras de construir o conjunto dos números reais é dizer assim, olha, pega o conjunto dos números racionais e completa ele. Completa ele. Como assim? No meu entendimento, as sequências de Cauchy, essas que vão se aglomerando em torno de alguma coisa, são as sequências que deveriam convergir. Se elas não convergem, é porque em algum sentido o espaço é esburacado, né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem os números reais e eu posso construir, eu sei que os números racionais são densos nos reais, eu posso construir uma sequência de números convergindo para raiz de 2, né? O que significa que quando a gente não tinha os números reais, você tinha uma sequência que se aglomerava em torno de um buraco, né? Ela não se aglomerava em torno de ponto nenhum, porque raiz de 2 não era um ponto em lugar nenhum, né? Bom, raiz de 2 existia porque era a diagonal do quadrado e tal, né? Você tem π, a mesma... Então, assim, como número aquilo deveria existir, mas nos números racionais estava faltando, tem um buraco lá, né? Então, eu vejo sequências de Cauchy, assim, como sequências que deveriam convergir, certo? Eu tenho uma sequência que deveria convergir. Agora, se o espaço não for completo, quer dizer que ele é meio esburacado, então estão faltando pontos ali que deveriam estar lá, né? E o conjunto dos números reais, ele pode ser definido como completamento, é você pegar esse conjunto dos números racionais e preencher os buracos. Aí você completa ele. O conjunto dos números reais seria o completamento dos números racionais. Isso é uma maneira de construir os números reais. Tem outras, né? Então, para mim, os números reais, eles são completos porque eles são construídos para serem completos. Você pegou o conjunto dos números racionais e preencheu o que seriam os buracos, né? O que são os buracos? Como é que você identifica que tem um buraco ali? Olha, se tiver uma sequência de Cauchy que não converge, tem um buraco, certo? Então, isso é uma maneira de ver a coisa. O conjunto dos números racionais não é completo, tem sequências que deveriam convergir, ou seja, são de Cauchy, mas que não convergem. E aí tem um procedimento, que eu nem sei se a gente vai falar a respeito, que é o completamento, provavelmente não, o completamento de um espaço métrico. É você pegar as sequências de Cauchy que não convergem e para essas sequências você acrescenta um ponto no espaço e diz, pronto, agora essa sequência converge para esse ponto, como se você tivesse pegado e tapado o buraco ali. Certo? Então isso é o completamento. E é completo porque ele é o completamento dos números racionais. Certo? É preciso demonstrar que o completamento de um conjunto dá um conjunto completo. Você preencher um monte, mas sei lá, você está acrescentando novos pontos ao conjunto, né? Tem novas sequências. Será que você não acrescentou uma sequência de Cauchy aí que talvez não convirja, né? Então, mas eu acho que a gente não vai falar sobre completamento, não. Esses dois são exemplos, então, de espaços, um que é completo e um que não é completo, né? Um exemplo mais simples é assim. Pega um conjunto, pode ser completo ou não, tira um ponto desse conjunto que não é um ponto isolado, quer dizer, ele não é um ponto sequencialmente isolado, assim, ele é o limite de alguma sequência, né?
Então o zero é o limite da sequência 1 sobre n. Se você tirar o zero dos racionais, você fez um buraco, certo? Então, nesse sentido, é fácil construir coisas não completas, né? Você pega um completo e tira, tira alguns pontos, aí você tem um negócio que não é mais completo, que tem buracos, né? Mas isso não é o caso dos racionais, porque os racionais não é assim, você pegou um negócio que você já tinha, os reais, e você tirou, né, os irracionais e construiu um conjunto todo esburacado. Não, a gente começou com um conjunto, com uma métrica, e a gente tinha essas sequências de Cauchy que não convergiam, e a gente pegou e completou esse conjunto e construiu o conjunto dos números reais, né? Esse procedimento, ele depende da métrica que você colocou no conjunto. Então, não é aqui tem um buraco, devia ter um ponto aqui e não tem, né? Isso depende da métrica, porque a sequência ser ou não de Cauchy depende da métrica, né? E você vai ter casos em que o conjunto lá ele é completo. Se você mudar a métrica, ele não é mais completo, né? Mesmo que a topologia seja a mesma, certo? Então, vamos começar. Isso é uma coisa importante, né? Interessante. Bom, eu não vou ficar falando não, vamos para uns exemplos. O primeiro exemplo, um pouquinho mais complicado, né? Eu tenho aqui o espaço de todas as funções de um conjunto X em R, né? X não precisa ter estrutura nenhuma, é um conjunto, todas as funções desse conjunto em R, né? E aí eu consigo definir aqui quase que uma norma, que seria a norma do supremo, né? Que assim, é o supremo do valor absoluto da função. Você pega uma função aqui, a norma dessa função seria o supremo do valor absoluto, né? Por que que isso não é uma norma? E, portanto, não é uma métrica, né? Porque às vezes dá infinito, o resto é tudo satisfeito, certo? Tudo que norma tem que satisfazer, desigualdade triangular principalmente, funciona direitinho com isso daí. Então, na verdade, dava para fazer topologia com esse cara aí numa boa, né? Mas num espaço métrico, a gente gosta que a norma não assuma o valor infinito, né? Eu acho que o principal motivo, a métrica também, a gente gosta que ela não assuma o valor infinito. Eu acho que o principal motivo para isso é para você poder dividir pela norma, né? Então, se você está lá num espaço normado, é um espaço vetorial e tal, você quer escrever um vetor como sendo um vetor de norma 1 vezes um número, né? E aí você pega o vetor e divide pela norma dele, você tem um vetor de norma 1, né? Só que se a norma dele for infinito, você vai ter um vetor dividido por infinito. Aí você talvez queira que esse vetor seja vetor nulo, né? Então as coisas não funcionam nesse sentido com normas e com métricas se elas assumirem o valor infinito. Mas para questões de topologia, eu posso continuar falando de bolas da mesma forma, né? Mesmo que duas funções aí tenham a norma infinita, talvez a distância entre elas não seja infinito, né? Então eu posso continuar falando de uma se aproximar da outra e tal, porque, né, a distância entre elas é o que importa e talvez isso não seja um número infinito. Então, em muita coisa para fazer topologia, não tem problema nenhum esse negócio dar infinito, né? Mas se você só quiser trabalhar com a parte finita, você pega essa quase norma aí. Eu estou falando quase norma, mas até deve existir esse conceito quase norma e não deve ser isso. Mas você pega esse negócio aí e restringe ao conjunto onde isso é finito. Isso é uma coisa muito comum que se faz o tempo inteiro, principalmente quando você quer definir o supremo de várias coisas, né? Então tem coisa que não vai ser limitado, não tem supremo, aí você diz, não, essas não servem, né? Por isso, às vezes, a gente fala das funções limitadas, né? Tadã! É isso aqui mesmo, são as funções limitadas, certo? Eu poderia ter botado um Bzinho aí, uma coisa assim, né? Para dizer, funções limitadas. Mas olha, as funções limitadas, agora sim, isso daqui
é um espaço métrico, um espaço normado, né, na verdade. E a minha afirmação é, independente desse conjunto X aí, esse espaço métrico agora ele é completo. Toda sequência de Cauchy tem subsequência convergente, né? Então, para demonstrar isso, a gente tem que tomar uma sequência de Cauchy e mostrar que ela converge, né? Essencialmente, eu pego uma sequência qualquer e vou mostrar que ela converge. Então vamos fazer isso. Vamos começar com uma sequência Fn de Cauchy e vamos mostrar que ela converge. Só lembrando, essas Fn são funções de um conjunto qualquer x em R, né? A gente sabe que o conjunto dos números reais é um conjunto completo, né? O espaço métrico dos números reais é completo. Então, a gente vai usar isso para construir uma função que seja candidata a ser o limite desses caras aí, né? A gente tem a convergência ponto a ponto, né? Que não é a norma do Supremo. A do Supremo é mais forte, né? Se convergir na norma do Supremo, converge ponto a ponto. Então, a gente pode pegar o limite ponto a ponto dessa sequência aí e ver se ele é o cara que a gente está procurando, né? Porque se for o cara que a gente está procurando, vai ser esse, o limite ponto a ponto, né? Mas talvez exista um limite ponto a ponto, mas ele não seja limite dessa sequência no sentido da norma, né, do Supremo. Então, podia ser que fosse se aproximando, mas se aproximando cada coordenada tão cada vez mais devagar que a outra, que no final das contas você não tivesse uma convergência uniforme, né? De qualquer forma, para todo ponto x que você escolher no espaço, Fn de x é uma sequência de Cauchy. Isso depende do fato de a gente ter escolhido a norma do Supremo, né? Se o Supremo de todos os x é Cauchy, então quando você escolher um x individual aí, ele vai ser Cauchy também. Você precisa demonstrar isso, né? Tem que detalhar um pouco mais. Mas de qualquer forma, essa sequência é uma sequência de Cauchy. Aonde? Nos números reais. Então, como está nos números reais e a gente sabe, por algum motivo, que os números reais são completos, então isso tem que convergir para algum y, né? Para algum ponto, um número real qualquer, mas essa sequência converge. Eu vou chamar esse limite de y. Olha aí a vantagem de você saber que converge sem saber para onde, né? Dá um nome qualquer para esse limite aí. Eu vou chamar de y. E aí eu vou construir a função f, que vai ser candidata a ser o limite uniforme desses caras aí. Ele vai ser o limite ponto a ponto. Como assim? Esse y, para onde ele converge, eu vou chamar de f de x. Eu estou construindo uma função f. Então, eu quis fazer assim em etapas, mas eu podia já ter escrito assim. Certo? Eu estou definindo a função f como sendo o limite ponto a ponto. Não é que eu já tinha uma função f e eu estou querendo saber se converge, não. Eu sei que essa sequência, por ser uma sequência de Cauchy nos reais, ela converge. Eu vou chamar esse limite, em vez de y, eu vou chamar de f de x. Para cada x, eu vou ter associado f de x. Então, eu construí uma função f de x, que é o limite ponto a ponto dessas Fn aí, né? E agora, para mostrar que essa sequência Fn converge na norma do Supremo, a gente precisa mostrar que a gente precisa mostrar é que esse cara aqui vai para zero, né? Fica tão pequeno quanto você queira, né? Bom, vamos usar a definição da norma do Supremo, né? Na verdade, dizer que isso aqui é pequeno, é menor do que um epsilon, o que a gente vai mostrar é que para qualquer epsilon, isso daqui pode, né, eventualmente fica menor do que esse epsilon, ou seja, a sequência Fn entra na bola centrada em f de raio epsilon eventualmente, né? Então, para qualquer epsilon tem que existir um momento que essa sequência Fn
entra nessa bola de raio epsilon, ou seja, isso aqui fica menor do que epsilon, e dali para frente fique sempre menor do que esse epsilon, né? Vamos usar a definição da norma do supremo, né? Dizer que isso daqui é menor do que epsilon, deixa eu botar tem um menor do que epsilon aqui, eu não falei, mas assim, a gente escolheu um epsilon maior do que zero e quer mostrar que eventualmente essa condição é satisfeita, né? Existe um n que dali em diante, fnzinho, é aquela coisa de sempre, né? Dizer que isso aqui é menor do que epsilon é dizer que independentemente do valor de x, de um momento em diante, a gente quer que essa sequência fn de x esteja epsilon próximo de f de x. Isso é o supremo, né? Significa, independentemente do valor de x, vai ter um momento que dali em diante, todos eles ficam menores do que epsilon, certo? Qualquer que seja o x. Então, isso independe do valor de x. Isso é dizer que essa norma do supremo é menor do que epsilon. Então, a gente vai trabalhar nisso. Dado um epsilon, sem considerar o valor de x, a gente tem que limitar essa coisa de maneira que seja todo mundo menor do que epsilon, certo? Desigualdade triangular está em todas, né? Primeiro passo é esse aqui, olha só. Até meio esquisito, né? Normalmente, quando a gente falava de convergência, né? A gente tinha o ponto que era o ponto limite, né? E aí a distância de 2 ali perto dessa bola era pequenininha, porque os pontos se aglomeravam, né? Então, em vez de eu pegar o f de x, eu vou pegar um ponto que está perto do f de x, que é algum desses que está lá também se aglomerando, e eu vou comparar fn com esse ponto, porque esse carinha aqui a gente sabe comparar porque é uma sequência de Cauchy, né? E esse dali a gente já vai resolver. Mas de qualquer forma, o que eu fiz foi incluir aqui esse ponto que eu sei que está aglomerado, não está muito longe, né? do f de x, e ao mesmo tempo ele não está muito longe desse cara aqui, né? Bom, olha só, isso é a desigualdade triangular. Eu botei o P e dá isso aqui. Mas isso daqui, a gente sabe que Fn está perto de Fp, não é o Fn de x que está perto do Fp de x. As funções estão próximas na norma do supremo, né? Esse carinha aqui a gente consegue fazer ele ficar pequenininho independentemente do x, né? Certo? Então, olha só, vou escrever com esse negócio de epsilon e tal. Para todo epsilon, isso aqui vale sempre, né? Essa desigualdade aqui que eu escrevi vale sempre. Mas para todo epsilon, vai existir um momento que dali em diante, se esses dois caras forem, né, depois desse momento, então, dali em diante, isso aqui é menor do que epsilon. Certo? Para qualquer epsilon, existe um momento que dali em diante, isso aqui é menor do que epsilon. Então, eu vou considerar que a gente já está dali em diante. Então, esse Fn está depois desse nzão ali, certo? E esse Fp, eu estou escolhendo qualquer um que esteja também depois desse nzão aí, né? E aí vai ficar, esse carinha aqui é menor. Então, a gente substituiu o F aqui por um Fp, que eu sei que está bem pertinho do Fn, não só ponto a ponto, né? Mas nesse sentido aqui da norma do supremo, a gente substituiu o F por um Fp. Aí aqui vai ficar sempre pequeno, se o Fn e o Fp estiverem lá na frente, né? O que resta saber é se esse daqui também fica pequeno. Ora, mas aqui, na verdade, uma coisa interessante é que esse P, ele não está fixado. Isso aqui vale para qualquer P grande o suficiente, né? Certo? Na verdade, aquela desigualdade que a gente tinha escrito antes de eu substituir o epsilon, valia sempre para qualquer P, né? Mas se o P for maior do que N,
e o nzinho for maior do que n, aí a gente pode substituir por epsilon, né? Mas esse fp não está fixado. Então a gente pode ir pegando ele maior e maior e maior, né? Mais lá perto do infinito. Só que isso aqui vai para zero, porque a sequência fp converge ponto a ponto, né? Fp de x converge para f de x, para todo... Então, assim, isso aqui é interessante porque eu quero que esse cálculo que eu estou fazendo, ele seja independente de x, certo? Aqui eu consegui um epsilon que é independente de x. Esse cara aqui não é independente de x, ele depende de x. Então, essa desigualdade aqui, ela continua dependendo de x, por enquanto, né? Só que o que acontece é que esse carinha aqui, ele, independentemente de qual x, ele vai para zero. Então, como isso aqui vale para todo P grandão, esse carinha aqui, ele fica pequeno. É que para cada x, você vai ter que pegar um P diferente, né? Mas todos eles depois desse nzão, né? Então, apesar do que está escrito aqui, depender por enquanto do x, é para cada x você tem a convergência, então para cada x você tem um epsilon e tal. O que acontece é que essa desigualdade, ela vale para todo x e para todo p suficientemente grande, né? Então, se ela vale para todo p, ela vale no limite. Você pode tomar o limite disso daqui em p e o limite é zero, né? Isso daqui, se você escolher o p adequadamente, para todo x você consegue isso aqui bem pequenininho, né? E a gente pode escolher o p à vontade, né? Nada em lugar nenhum depende de p. O que a gente quer é que o p seja muito grande, né? Então esse cara aqui, ó, ele vai para zero, certo? Depende de x, quão rápido ele vai para zero. Mas existe sempre um p grandão lá na frente, que isso daí vai para zero. E como isso aqui tem que valer para todo p, vale também no limite, certo? Então, se você tomar o limite em p, aqui não muda nada, porque aqui não tem p. E aqui dá zero. Então, tomando o limite em p, independentemente do x, esse limite dá zero. Esse carinha aqui, independentemente do x, é menor do que epsilon, se o nzinho for maior do que esse nzão que a gente escolheu aqui para a sequência de Cauchy, né? Eu peguei um epsilon maior do que zero, eu escolhi um nzão completamente independente do x, e essa sequência aqui, então, ela é menor do que epsilon para todo nzinho maior do que esse nzão, independentemente do x. Ou seja, esse carinha aqui é menor do que epsilon para todo nzinho eventual, né? Maior do que um determinado nzão. Ou seja, esse cara converge para esse na norma do supremo. Eu fiz essa demonstração, não sei se ficou um pouco complicado, mas eu fico lembrando de quando eu era estudante, como eu me atrapalhava para entender isso daqui, sabe? Parece que você pegou um negócio que converge e está mostrando de novo que ele converge. É meio, é meio complicado isso, né? Mas o fato é esse. A gente conseguiu, para nzinho grande o suficiente, mostrar que isso daqui é menor do que epsilon mais um número. E esse número aqui, independentemente do x, esse número ele pode ser tão pequeno quanto você queira, certo? Então, independentemente do x, se você pegar o p adequado, esse número fica pequenininho. Então, independentemente do x, esse número fica tão pequeno quanto você queira, ok? E aí, então, no final das contas, você tem que esse cara aqui é menor ou igual que epsilon, para todo epsilon. Aqui tem um igual, né? Deixa eu corrigir. Olha aí a gente usando convergência com bolas fechadas ao invés de convergência com bolas abertas, né? Bom, conclusão. Nesse espaço ômega, que é das funções limitadas, a norma do supremo é completa. Certo?
Passar para o próximo exemplo. Olha só, agora em vez de ter todas as funções de x em R, eu vou pegar só um espaço de funções contínuas de x em R. Né? Eu não falei nada, mas aquela norma do exemplo anterior, que é a norma do supremo, a gente costuma denotar assim, põe um sinal de infinito ali embaixo. Né? Então, eu tenho as funções contínuas de x em R, né? E eu quero usar a norma do supremo nesse espaço aqui. O problema é que, dependendo do espaço x, existem funções contínuas que o supremo dá infinito. São as funções que não são limitadas, né? Então a gente põe um b aqui embaixo para dizer são as funções contínuas de x em R que são limitadas, né? Bounded. Certo? A gente põe esse b aí. No final das contas, mostrar que esse espaço é ou não é completo é uma questão agora um pouco mais simples, porque a gente já mostrou no exemplo anterior que aquele ômega, que são as funções limitadas, né, de x em R, já é um espaço completo na norma do supremo. Né? Então, o que falta agora é entender como é que a gente caracteriza ser ou não ser completo quando a gente tem um subconjunto. Né? Então aqui eu tenho uma métrica e esse espaço ele é completo. Aqui eu tenho um subespaço métrico, né? Como assim? É um subconjunto que tem a mesma métrica. Né? E aí, quando que esse cara aqui ele é completo? Eu poderia pegar uma sequência de Cauchy e mostrar que toda sequência de Cauchy converge. O que ia significar isso? Né? Ia significar que a sequência de Cauchy ia precisar ter um limite e que esse limite tivesse não só em ômega, mas também aqui, funções contínuas, então que o limite seja contínuo. Né? Quando a gente estava falando aqui desse ômega, não tinha topologia em x, né? Agora x, eu não falei nada, mas é um espaço topológico. Então, o que eu quero saber, no final das contas, é isso aqui. Será que esse conjunto aqui dentro é um conjunto fechado? Né? Como a gente está falando de espaço métrico fechado e sequencialmente fechado, é a mesma coisa. Né? Então, tem uma proposição aqui, um subconjunto de um espaço completo, ele vai ser completo exatamente quando ele for fechado. Né? Claro, porque toda sequência de Cauchy, ela já converge. Né? O que resta saber é se ela converge para fora do conjunto ou para dentro do conjunto. Né? Então, o conjunto ele é sequencialmente fechado quando toda sequência lá dentro que convergir para alguém lá dentro. Né? Então a gente vai ter esse resultado aqui, ele vai ser completo se ele for fechado. O ômega já é completo. Né? O que a gente precisa saber é, eu pego o limite uniforme de uma sequência de funções, f, fn convergindo para f. Só que essas fn são contínuas. Será que a f também é contínua? Essa é a pergunta que responde isso aqui. Esse espaço é completo? Sim ou não? Né? Então eu vou deixar para você dever de casa. Eu tenho uma sequência de funções contínuas, limitadas, mas eu acho que isso não importa muito. Mas essas funções, elas convergem uniformemente para f. Eu estou dizendo não importa muito, porque na verdade a gente continua conseguindo falar de convergência uniforme, mesmo que esses caras não sejam limitados, né? Basta que a diferença entre eles seja limitada. Bom, de qualquer forma, eu tenho uma sequência de funções contínuas e o limite uniforme dessa sequência. Será que esse limite também é contínuo? Né? Essa que é a pergunta. Né? No caso, as sequências estão todas de funções contínuas limitadas. Será que o limite também é contínuo limitado? Né? É isso que você precisa responder aqui. Esse é dever de casa, mas não é esse dever de casa que você não faz, não. Esse aqui eu quero que você faça, certo? Então, alguém tem que ir lá e botar no fórum, ok? Eu quero que vocês façam isso daqui. Se não for verdade, eu quero um contra-exemplo e eu quero saber quando que é verdade. Tem que ter alguma condição nesse espaço
topológico X, né? Agora X é um espaço topológico, né? Então, essas questões, será que elas não envolvem a topologia de X, né? Para falar de função contínua, eu tenho que ter uma topologia em X, certo? Então, bom, eu vou ficar por aqui com esse exemplo. Você faça isso aqui. Se você não conseguir fazer para um X qualquer, você faz para casos específicos. Pega, por exemplo, o intervalo 0,1, pega os números reais, pega um Rn, sabe? Faz para casos concretos. E se você conseguir fazer para o caso geral, você faz para o caso geral. Se você conseguir mostrar que não vale no caso geral, porque talvez dependa da topologia de X, você faz um contra-exemplo ou explica por que você acha que não dá, certo? Eu acho uma questão importante. Queria falar o caso específico aqui das funções saindo desse intervalo 0, 1. Certo? Dá para generalizar, mas complica um pouco as coisas. Eu queria falar das funções contínuas saindo do 0, 1. As funções contínuas no intervalo 0, 1, elas são sempre limitadas, então eu não vou nem colocar aquele B ali, mas você pode colocar se você quiser, né? Talvez alguém ria e fale, são todas limitadas já. Bom, de qualquer forma, nesse espaço a gente tem a norma do Supremo, né? Na norma do Supremo, esse espaço ele é completo, né? Agora eu vou colocar uma outra norma, chamada de norma L1, que é essa daqui, ó. Você faz a integral do valor absoluto da função, né? Isso é a norma L1. Nessa norma, esse espaço não é um espaço completo. Para você ver que esse conceito de, esse aqui é esburacado, está faltando ponto, depende da norma, né? O que acontece é que aqui vão ter funções que elas são de Cauchy e não convergem, claro, por isso não é completo, né? Mas essa sequência de funções que é de Cauchy e que não converge, o que vai acontecer quando eu tiver com a norma do Supremo não é que elas vão convergir, é que elas não vão ser de Cauchy. Então, no sentido da norma L1, elas estão se aglomerando, e no sentido da norma do Supremo, elas estão distantes umas das outras, certo? O exemplo que eu vou colocar vai ser desenhando. As funções fn são essas aqui, olha. De 0 até meio é 0. Depois ela vai subindo até meio mais, por exemplo, 1 sobre n. Alguma coisa que vai ficando pequenininha, né? E aí dali para frente é sempre 1, né? A diferença entre essas funções está sempre nesse pedacinho aqui de tamanho 1 sobre n, né? E o tamanho dessa diferença e a altura dessa diferença, a diferença dessas duas funções nunca é mais do que 2, né? Então, o número 2 vezes 1 sobre n é a norma L1, né, da diferença de duas funções aí. Se você pegar duas funções aí, elas diferem só num intervalo pequenininho e a altura dessa função não é muito grande. Então essa integral, como é base vezes a altura, a base vai indo para zero, a integral vai indo para zero, né? Essas funções fn assim formam uma sequência de Cauchy na norma L1, certo? Só que dá para ver aqui que o limite desse negócio, se é que existe num completamento, mas o limite disso não vai ser uma função contínua, né? Vai ter que quebrar aí essa coisa, né? Mas e na norma do Supremo? Isso aqui converge? Não. Mas a norma do Supremo não é completa? É. Mas então por que essa sequência de Cauchy não converge na norma do Supremo? Porque ela não é uma sequência de Cauchy na norma do Supremo, né? Na norma do Supremo, todos os pontos têm que convergir e todos eles têm que convergir juntos, uniformemente, né? E aqui você sempre vai ter pontos muito longe do limite disso daí, né? O limite na norma do Supremo é assim,
meio aqui e 1 lá em cima, certo? Deixa eu desenhar. O limite não é na norma do Supremo, é o limite ponto a ponto. O limite ponto a ponto dessa função aqui é isso aqui, né? De 0 até meio vale 0, né? E de meio, sem incluir o meio, até 1, converge para 1. Né? Mas o que acontece é que a convergência dos pontos que estão mais próximos de meio demora muito mais para acontecer, né, do que a convergência dos outros pontos. Essa convergência não é uniforme. Né? Então, essa sequência aqui, na verdade, ela não é uma sequência de Cauchy na norma uniforme. Né? Elas não mostram onde tem um buraco, porque elas não são de Cauchy. Né? Se elas fossem de Cauchy, elas convergiriam para uma função contínua. Certo? Então, esse aqui acho que é o nosso último exemplo. Eu queria aproveitar o momento para deixar bem claro o que a gente quer dizer quando fala de subsequência. Né? Eu tenho uma sequência xn, desenhei ela aqui, e aí você escolhe um monte de gente. Escolhi só alguns, mas uma quantidade infinita de índices. Porque a sequência ela pode, por exemplo, ser eventualmente constante, não tem infinitas pessoas para a gente escolher, né? Escolher uma quantidade infinita de índices, né? Eu escolho o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, sempre cada vez mais e mais para frente. E eu tenho uma nova sequência, né? Esse número 2 aqui, eu vou chamar ele de N1. N2, N3 e assim por diante. Né? Então, no fundo, essa noção de subsequência, na verdade, ela não tem nada a ver com a sequência. Ela é uma escolha de números, N1, N2, N3. Né? A gente pode ver a subsequência, na verdade, como uma função que pega um número k e associa a um outro número, nk. Né? Então, a gente está fazendo uma escolha dos índices assim. Normalmente, né, para que essa coisa aqui, para a gente imaginar assim que é uma subsequência no sentido de você escolher um, depois você escolher um mais na frente, é comum você assumir que essa função ela é estritamente crescente, né? Que o próximo número sempre vem depois e tal, né? No fundo a gente não precisa disso. O que a gente precisa, porque no final das contas, quando a gente está falando de sequência, a gente não está interessado na parte finita, a gente está interessado de um momento em diante, né? Então, não teria problema muito se eu escolhesse assim, N1 para ser esse, N2 para ser esse, N3 para... Se de um momento em diante, né, a sequência estivesse toda lá na frente, a subsequência, né? Isso já resolveria. Então, eu não quero entrar muito em detalhes não, você pode sempre pensar que é uma escolha estritamente crescente de números, mas em vez de dizer que eu vou escolher uma subsequência, eu vou dizer assim, que esse nk vai para infinito. Certo? Vou escrever só assim. Eu vou dizer nk indo para infinito. Vou dizer uma sequência nk, na verdade, perdão, uma subsequência nk. Né? Para cada k eu tenho o xnk. Né? No final das contas, esse conceito de subsequência não tem nada a ver com a sequência, ela tem a ver com o conjunto de índices. Né? Então eu vou escrever assim, nk vai para infinito. Se eu tiver duas sequências, eu quiser pegar simultaneamente, né, uma subsequência nas duas sequências, nk que vai para infinito, certo? Porque o que interessa é o conjunto de índices e não o valor do x, né, em xn. Certo? Eu quero usar isso... Bom, só um exemplo simples, eu não vou nem apagar e escrever... Não vou nem apagar tudo, mas é o seguinte, imagine essa sequência aqui. Essa sequência, ela oscila, né? Ela vai 1, menos 1, né? Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Mas ela tem uma subsequência que é constante, igual a 1. Né? Em particular, ela tem uma subsequência que converge. A gente está interessado nisso. Pegar uma sequência aí, sei lá, que alguém entregou para a gente, e ver se não tem uma subsequência
que convirja, né? Deixa eu só falar um negocinho que eu acho interessante. Uma sequência xn que não converge para um ponto A, né? Existem várias maneiras de não convergir, né? Você tem o ponto A lá, pode ser que essa sequência esteja sempre longe de A, nunca nem chegue perto, né? Mas pode ser também que às vezes ela chegue perto, só que depois ela vai para longe de novo, né? Se ela não converge, significa que tem uma vizinhança que qualquer momento em diante que você pegue, essa sequência tá, em algum momento ela está fora. Não significa que ela esteja sempre fora, mas em algum momento ela sai. Mesmo que ela entre nessa vizinhança infinitas vezes, em alguma hora ela sai, certo? Então olha só, na verdade, se a gente escolher essa vizinhança, que a sequência não está eventualmente nessa vizinhança, ou seja, ela sempre sai em algum momento, né? Se eu pegar só os caras que estão fora, eu consigo construir uma subsequência que está sempre longe de A, né? Não convergir para A significa que ou ele está sempre longe, ou ele oscila. Às vezes está perto, às vezes está longe, né? Se a gente pegar só os pontos que estão longe, a gente vai ter uma subsequência que está todo mundo longe de A, né? Eu sei porque eu gosto disso. É uma coisa interessante. Às vezes você está demonstrando coisas, você percebe, sempre dá para escolher uma sequência longe de A, né? Bom, eu queria mostrar isso daqui para vocês. Tem um conceito de convergência em teoria da medida, que é convergência em quase todo ponto. Você tem umas funções e você pode dizer que uma determinada função converge para outra em quase todo ponto, né? E aí, às vezes você se pergunta, como será a topologia que dá essa convergência aí, né? Como será que são os abertos dessa topologia? Como que são as vizinhanças de um ponto, né? E aí você consegue mostrar, na verdade, que essa noção de convergência, se você não está entendendo o que eu estou falando, você só ignora. Pode passar para o próximo exemplo. Espero eu fazer assim. Quando eu fizer assim, você recomeça o vídeo. Mas o que acontece é o seguinte. Essa noção de convergência, que é convergência em quase todo ponto, não satisfaz isso daqui. Às vezes você tem uma sequência que não converge para um ponto. Não converge para um ponto, mas você não consegue uma subsequência que está sempre longe desse ponto. É um negócio meio esquisito. Mas isso significa que essa noção de convergência em quase todo ponto, ela não é dada por esses conceitos de vizinhança. Não é uma noção de convergência que vem de uma topologia. Por isso eu acho, na verdade, essa caracterização interessante. Mas é importante você saber que se você está construindo uma coisa que não converge, a gente já fez isso aqui, aliás. Você está construindo uma sequência que não converge, você vai conseguir construir uma sequência que está longe de uma determinada vizinhança sempre, né? Então, isso facilita um pouco a sua busca, se você está buscando aí uma sequência que não converge. Acho que quando a gente mostrou que o fecho, né, que o fecho de um conjunto é igual ao fecho sequencial, eu acho que a gente usou isso, né? Não só a gente conseguiu construir uma sequência que não entra eventualmente numa determinada vizinhança lá, mas a gente construiu uma sequência que estava fora sempre, né? E aí você tem essa segurança, eu estou buscando uma sequência que não converge, eu só quero uma vizinhança e construir uma sequência que esteja fora dessa vizinhança sempre. Você vai conseguir, apesar de ser mais forte, né, estar fora sempre do que ficar entrando e saindo. Se você vai construir uma coisa que não converge, você vai conseguir construir uma que não converge desse jeito, assim, mais forte, né? Bom, isso só é interessante, eu falando assim parece meio sem graça. Só é interessante quando você de fato vai usar, legal, certo? Eu vou seguir em frente. Uma proposição aqui realmente importante é o seguinte: eu tenho uma sequência xn, que é uma sequência de Cauchy, certo? Estamos num espaço métrico. E aí tem uma subsequência dessa sequência que converge. A gente já viu que existem sequências que oscilam, né? Quer dizer,
Tem uma sequência que ela não converge, mas tem uma subsequência que converge. Essa proposição aqui diz que se eu tenho uma sequência de Cauchy e uma subsequência dela converge, então ela toda converge. Ou seja, como esperado, as sequências de Cauchy elas não oscilam, né? Elas se aglomeram em torno de algum ponto. Você só não sabe se esse ponto existe ou não, né? Mas assim, o que eu estou dizendo aqui é que existe um ponto, elas estão se aglomerando perto desse A aqui, né? Ou seja, convergem para A. Então, todo mundo está se aglomerando, né? A subsequência está se aglomerando perto de A. Então, todo mundo está se aglomerando perto de A. O ponto em questão, que está todo mundo se aproximando, é o ponto A. A ideia dessa proposição é isso, né? Então, uma sequência que é de Cauchy, se tiver uma subsequência convergente, essa sequência toda converge. A demonstração é mais ou menos simples, é parecido com uma coisa que a gente já fez para falar daquela convergência uniforme. A sequência é de Cauchy. Então, para qualquer epsilon, tem um momento que dali em diante, quer dizer, sempre que dois índices forem depois desse momento, né, dali em diante, a distância entre esses pontos é menor do que epsilon. Essa é a condição em Xn, ela é Cauchy, né? Em particular, se eu quisesse comparar Xn não com XP, mas comparar Xn com esse limite A aí, a gente pode usar a desigualdade triangular. Fica assim, só a distância de Xn até A é menor ou igual que a distância de Xn até XP, mais a distância de XP até A, né? E qual que é a vantagem de eu substituir o N pelo P, né? Tudo a mesma coisa, né? Mas a gente pode pegar como XP pessoas assim. Em vez de pegar P, eu vou pegar NK. Certo? Então, eu vou escrever aqui e lá. Para qualquer NK e N maiores do que esse Nzão. NK não é N, né? NK é uma função, é aquela função I. Pega um K e associa num número. Aí a gente escreveu isso como NK, mas NK e N tem nada a ver uma coisa com outra, né? Isso aqui é uma função que pega um número K e leva num número, que a gente está chamando esse número de NK. Certo? Então, se NK e N forem maiores do que Nzão, a distância de Xn até Xnk é menor do que epsilon, né? E aí, olha só, a distância de Xn até A é menor do que esse epsilon, que é a distância de Xn até Nk, mais a distância de... Para N suficientemente grande, se você escolher Nk também suficientemente grande, a gente tem essa desigualdade aqui, ó. A distância de Xn até A é menor ou igual que epsilon mais a distância de Xnk até A, né? Qualquer que seja o Nk suficientemente grande, certo? Essa distância ali é menor do que epsilon, né? Então vale no limite também. Se você pegar esse Nk indo para infinito, isso aqui é zero, né? Esse cara aqui fica tão pequeno quanto você queira. Então a distância de Xn até A é epsilon mais um número que é tão pequeno quanto você queira, né? A distância de Xn até A é menor ou igual que epsilon. Certo? Assim você mostrou, na verdade, que Xn converge para A, né? Qualquer epsilon que você escolher, tem um momento n que dali em diante, a distância de Xn até A é menor do que epsilon, certo? Então, se tem uma sequência de Cauchy que tem uma subsequência convergente, essa sequência também converge. Claro, porque ser de Cauchy já implica que ela não oscila, né? Ela não vai, se ela entrar num lugar, ela não... É isso, né? Ó, dava para usar a proposição anterior, né? Se ela não convergisse, significa que ela ia sair. Olha, ficava bonito assim também, ó, usando aquela proposição que eu falei que não servia para nada. Então, você podia supor que a sequência Xn não converge para A. Então ia ter uma vizinhança e todo mundo ia sair dessa vizinhança. Mas aqui está dizendo que sai e entra, né? Então se as pessoas saem e entram dessa vizinhança,
e para vizinhanças menores, então você ia ter que a distância entre elas, se você pegasse uma vizinhança menor ainda, você ia ter, né, a distância entre elas nunca ia convergir para zero, a sequência não ia ser de Cauchy, né? Puxa, eu devia ter feito assim. Não, muito complicado. Assim, assim tá melhor. Certo? Então, propriedade de sequência de Cauchy. Eu vou terminar com um corolário. Certo? Aí a gente termina esse pedaço da aula. Imagina que eu estou num espaço métrico X. E esse espaço métrico ele é tal que qualquer sequência que você pegue lá dentro, pega uma sequência qualquer, essa sequência tem subsequência convergente. Então esse espaço é completo. Isso isso vem, fugiu a palavra agora, mas isso é consequência, é consequência. Isso é consequência da proposição que a gente acabou de fazer, né? Pega uma sequência de Cauchy, para saber se x é completo, você quer saber se essa sequência converge. Ora, mas essa sequência tem uma subsequência convergente. Mas uma sequência de Cauchy que tem subsequência convergente também é convergente, né? Pela proposição que a gente acabou de fazer. Então, quando um espaço tem essa propriedade aqui, ó, toda sequência tem subsequência convergente, ele é completo. Eu estou falando de um espaço métrico, né? Então ele é completo. Certo? Bom, depois do intervalo o assunto é espaços que têm esse tipo de propriedade aí. Toda sequência tem subsequência convergente.